Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Dando continuidade à nossa escola bíblica dominical, hoje a lição de número 9, a visão do vale de ossos secos. E o nosso motivo de oração hoje é, a revista pede para que nós oramos por cura emocional e graça do Senhor. Queremos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, nós te damos graças, Senhor, por tudo, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua benignidade. Senhor, trabalha, Senhor, na nossa vida, Senhor, na nossa mente, ó Deus, para que nós possamos, Senhor, crescer, Senhor, em estatura e graça, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a Deus, agora abrindo a nossa mente para compreender e entender a tua palavra, Senhor, que é santa. Sê conosco, Senhor, e teu Santo Espírito. É a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, pega a sua Bíblia, a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, lição 9, a visão do vale de ossos secos. Nosso texto áureo, que é o nosso texto principal, está em Ezequiel, capítulo 37, versículo 3, que diz assim: E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. A nossa verdade aplicada diz: a genuína restauração espiritual produz fidelidade e comprometimento com a palavra de Deus e um viver para a glória de Deus. Os objetivos da lição é explicar que o plano divino inclui restauração, ressaltar que Deus pode fazer mais do que pensamos e mostrar os resultados da restauração divina. Texto de referências é Ezequiel capítulo 37, verso 1, versículo 2, versículo 4, versículo 5 e o versículo 10 de Ezequiel capítulo 37. E a nossa introdução, que diz assim: essa visão revela que Deus é poderoso para levar adiante o seu propósito de ter um povo que viva de acordo com a sua vontade, para testemunho a todas as nações e a glória do seu nome. O tópico primeiro diz aí: o plano divino inclui restauração. Qual que é o ambiente e contexto que Ezequiel estava vivendo naquele momento? E Ezequiel, no capítulo 37, no versículo 11, vai dizer assim: então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, olha agora o que o povo diz, o que estava no contexto do povo na época de Ezequiel. Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Este é o contexto que Deus deu a Ezequiel, a visão dos ossos secos. O povo sabia que eles estavam afastados de Deus, sabia que estava perecendo a esperança e eles se sentiam cortados. A visão aí, ela transmite uma mensagem para nós, que Deus tem um plano. Os ossos estão secos, o povo foi cortado, não há esperança, o templo foi destruído e a cidade também foi destruída. O plano de Deus não será frustrado na vida do povo dele. Em Jó, no capítulo 42, verso 2, diz assim: bem eu sei, eu
porque tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Por mais que o povo se sentia sem esperança, cortado, que os ossos estavam secos, mas Deus tem um plano. E Isaías 43, verso 13 diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? O tópico primeiro diz: o plano divino inclui restauração. Ele é perfeito, o plano divino. Ele inclui a restauração, não somente juízo, e não somente cativeiro. O poder de Deus para cumprir o seu plano, ele é onipotente, há poder de Deus. E qual é o resultado da restauração? O que se espera de um povo restaurado por Deus? A restauração de Deus para o povo não se trata somente da libertação do jugo de outras nações, de outros povos, da posse da terra prometida. Isto era o interesse do povo, eles queriam voltar para a sua terra, restaurar ali a independência política. As expectativas eram limitadas e o plano terreno do povo é somente um status social. Assim tem sido desde o início da história da humanidade, a sua relação com Deus, pecado, o juízo e a chamada ao arrependimento e promessa de Deus para a restauração. Isso nós encontramos no começo da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 3, e no final da Bíblia também, em Apocalipse, capítulo 22. No começo e no final da Bíblia nós encontramos o pecado, o juízo, o chamado de Deus para o arrependimento e a promessa de Deus para a restauração do povo. Em Jeremias capítulo 32, versículo 27, está escrito assim: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Seria qualquer coisa maravilhosa para mim? O tópico 1.1 diz assim: as ações divinas para restauração. Quais são essas ações divinas? Primeiro, Deus trará de volta o povo das nações para a sua terra. Segundo, Deus purificará das suas imundícias. Terceiro, Deus dará um coração novo. E o quarto, Deus dará o seu espírito. O tópico 1.2 diz: uma visão da situação espiritual. Essa visão desperta a nossa mente para quê? Quando a relevância da palavra de Deus para termos uma consciência mais ampla e profunda da gravidade da situação humana. Quanto permanece afastada do relacionamento com Deus de acordo com a vontade do Senhor. A percepção humana é limitada, a nossa percepção ela é limitada, por isso nós necessitamos da percepção da realidade segundo a palavra de Deus. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 17, diz assim: como disse, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. O tópico 1.3 diz: o profeta, instrumento de Deus. Os mesmos que são alcançados pela salvação também são vocacionados para anunciar a salvação. O texto diz assim: desde o início, o plano de Deus inclui o ser humano, não apenas como alvo de seu amor e graça salvadora, como também sendo instrumento do Senhor para levar adiante o seu propósito de formar um povo para a sua glória,
Atos capítulo 15, versículo 14. As manifestações dos dons espirituais, ela visa a edificação, a consolação, a exortação do corpo de Cristo, ou é um ambiente coletivo. O tópico 2, ele vai dizer assim: o poder de Deus para fazer muito mais do que pensamos. Quantas vezes está escrito isso na revista? Quantas vezes na história humana as manifestações do poder de Deus e o resultado produzido surpreenderam e superaram as maiores expectativas? Deus falou a Jeremias: seria qualquer coisa maravilhosa para mim? O anjo disse a Maria que para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Agora Deus estava revelando a Ezequiel que o seu poder é suficiente para cumprir a sua palavra e levar diante o seu plano. Jó capítulo 42, verso 2. A esperança, queridos, no tópico 2.1. Não podemos ser pessimistas em momentos de dificuldade. Em Provérbios capítulo 17, versículo 22, diz assim que o coração alegre, ele serve de bom remédio, mas a alma abatida enfraquece até os ossos. Lembramos que Deus, ele é fiel para cumprir a sua palavra, ele também é onipotente. Em Jeremias capítulo 1, versículo 12, ele vai dizer assim: eu velo, eu trabalho para que a minha palavra venha se cumprir. Em Jó, no capítulo 14, versos 7 ao 9, diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó. Verso 9: ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta. Em Lamentações capítulo 3, versículos 21 ao 24, diz assim: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. No verso 24, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Tópico 2.2 diz: o anúncio da palavra de Deus. A ordem de Deus para Ezequiel foi: disse para eles, ouve a palavra do Senhor. Em Romanos capítulo 10, do versículo 13 ao 17, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não crer? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se ninguém pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como diz: quão formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? No verso 17 diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O salmista diz no Salmo 119, verso 116: sustenta-me ou vivifica-me conforme a tua palavra, para que eu viva, e não me deixe desamparado na minha esperança. A palavra de Deus aí como base na vida do ser humano, trazendo vida e mudança de vida. Tópico 2.3 diz: a ação do Espírito Santo na nossa vida. João capítulo 16, do verso 7
ao 11, diz assim a palavra do Senhor. 7 ao 11. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-vo-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crerem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já é o príncipe desse mundo está julgado. Ainda que tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Verso 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Através da pregação da palavra, o Espírito Santo, ele transforma a vida do ser humano. O resultado da restauração é o nosso tópico 3, que diz assim: a obra da restauração, ela inclui vivificação para um novo viver. Deus disse que abriria sepulturas e faria o seu povo sair delas para passar e vivenciar um novo tempo, que inclui uma nova vida. Essa nova vida inclui o aspecto da comunidade, viver como povo de Deus, viver de acordo com a vontade de Deus, conserto perpétuo, testemunho a todas as nações. Viver como povo de Deus é o tópico 3.1. E em 2 Coríntios, capítulo 6, versos 14 ao 18, Paulo vai dizer assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque qual sociedade que tem a justiça com a injustiça? E qual comunhão que tem a luz com as trevas? E qual concórdia que tem Cristo com Belial? E qual consenso que tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e no meio deles, entre eles eu andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que for imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Assim diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. No tópico 3.2 diz assim: viver de acordo com a palavra de Deus. Diz assim: o profeta anunciou que o povo restaurado seria fiel às leis e aos princípios divinos e zeloso em praticar os seus estatutos. Ezequiel 37:24. Não se trata de uma nova revelação quanto à vontade de Deus para o seu povo. Cumprir a vontade de Deus que está nas Escrituras. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, diz que a vontade de Deus é que nós priorizamos o reino. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, ali fala sobre ter uma vida de santificação. E Romanos capítulo 12, versículo 2, fala que nós temos que ter uma vida não moldada para o mundo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, ali a vontade de Deus é que nós sejamos gratos em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Tópico 3.3 diz assim: viver para a glória de Deus.
Em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20, diz assim, Paulo ele começa com uma pergunta: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois mais de vós mesmos? Porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Em segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 5, versículos 14 e 15, diz assim: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu para todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia. Em Marcos capítulo 5, versículo 15, ali no capítulo 5 conta a história ali do endemoniado de Gadara. E só que a presença de Jesus ali mudou radicalmente a vida daquele homem. Para você ver em Marcos 5, no versículo 15, está escrito assim: e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e entenderam. Todos conhecem a história ali que aquele homem vivia no meio do sepulcro, vivia nu, se espancava e ninguém conseguia prender aquele moço. Mas depois que Jesus chegou, a vida daquele homem foi radicalmente mudada. Ele estava assentado, vestido e em perfeito juízo, e as pessoas temeram. E já no versículo 19 e o 20, Jesus disse assim a ele, não lhe permitiu que ele seguisse ali Jesus com os discípulos, mas disse a ele, olha o que Jesus disse àquele homem: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Olha o verso 20, e ele foi e começou a anunciar em Decápolis, é uma província de 10 cidades romanas, quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. É como se ele tivesse assim: eu não vou conseguir transmitir para o mundo inteiro, mas 10 cidades pode deixar comigo, que um viver para a glória de Deus, que através da minha vida pessoas vão se maravilhar e vão glorificar a Deus. Glória a Deus por isso. E a nossa conclusão da lição: Deus cumpre o seu plano por intermédio da proclamação do Evangelho e da ação do Espírito Santo, restaurando vidas e capacitando-as a viver de acordo com a vontade de Deus e testemunhar acerca da salvação, para que o Senhor seja glorificado. Meus irmãos, que Deus vos abençoe em Cristo, que o Espírito Santo ele trabalha na minha e na sua vida. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém.